Bom dia, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de agosto e nós vamos dar início à nossa unidade de número 8, que fala sobre expressões algébricas. Tranquilo? O que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica são expressões que envolvem letras, números e operações. Nós vamos aqui ao primeiro exemplo do que é, então, uma expressão algébrica. O exemplo de letra A, nós temos aqui 2B mais 2C, correto? Temos aqui, neste espaço, o envolvimento entre números, letras e operações. O sinal de mais aqui demonstra que nós temos uma operação de soma entre esses dois termos, correto? Tudo aquilo, então, que tem operação, números e letras é chamado de expressão algébrica. Nessa expressão algébrica, nós temos dois termos. Os termos são separados pelos sinais de mais ou de menos. Então, se nós temos aqui um sinal de mais, esse sinal de mais separa, portanto, a nossa expressão algébrica em dois termos. O primeiro termo é o nosso 2B e o segundo termo é o nosso 2C, correto? Então, aqui nós temos dois termos. Se, por exemplo, tivesse aqui menos 3A, esse sinal de menos também estaria separando mais um termo. Então, essa nossa parte 3A seria considerado o nosso terceiro termo, ok? Então, expressão algébrica é tudo aquilo que tem operações, letras e números. Quando temos tudo isso junto, nós temos uma expressão algébrica. A expressão numérica é tudo aquilo que envolve apenas número. E vocês já conhecem bem uma expressão numérica, né? A gente começa resolvendo pelo parênteses, depois pela multiplicação e divisão, e assim sucessivamente. Já na expressão algébrica, a diferença é que agora não temos apenas operações e números. Temos também as letras, ok? E eu já mostro para vocês as subdivisões aí da expressão algébrica. Bom, pessoal, então aqui o prof dividiu, né, separou todas esses termos que eu coloquei para vocês no início do vídeo. Olha só, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Separei eles aqui do ladinho. Ó. Nosso primeiro termo, então, é o 2B, o nosso segundo termo é o 2C e o nosso terceiro termo é o menos 3A. Lembrando que, por que o terceiro termo é menos ao invés de mais? Porque o sinal que antecede o 3A é o sinal de negativo. Então, ele acompanha o termo, tá? Por que que é 2C? Porque é mais 2C. E quando mais aparece na frente, a gente não usa o sinal aqui na frente. Por isso eu coloquei só 2C, mas poderia também ter colocado mais 2C, assim como também mais 2B. Correto? Então, a expressão algébrica envolve números, letras e operações. Cada parte dela, separada por um sinal de mais ou de menos, cada parte é chamada de termo. Nesse caso aqui nosso, né, do primeiro exemplo, nós temos 3 termos. E esses 3 termos, cada um deles também tem a sua subdivisão, correto? Então, olha só, o primeiro termo é o 2B, certo? Ele vem antes do sinal de mais, portanto, essa primeira parte é o primeiro termo. Ele é chamado de 2B. E todo termo, pessoal, ele tem duas partes. Ele tem o que nós chamamos de coeficiente numérico, e ele tem também uma parte chamada de parte literal. Parte literal. O coeficiente numérico, pessoal, é todo o número que faz parte desse termo. Qual é o número que faz parte desse nosso termo 2B aqui? Olha só, 2B.
Qual é a parte do número? A parte numérica é o 2. Então, o nosso coeficiente numérico desse primeiro termo é o número 2. A parte literal é representada pelas letras que estão envolvidas no termo. Qual é a letra que nós temos aqui nesse primeiro termo? É a letra B. Então, a nossa parte literal é o B. Correto? Então, pessoal, mais uma vez, expressão algébrica tem números, letras e operações. Entre essas operações, nós temos os termos, correto? E cada um desses termos tem um coeficiente numérico e uma parte literal, ok? Olha só, 2C é o nosso segundo termo. Quem é o nosso coeficiente numérico de 2C? O coeficiente numérico de 2C também é 2. É a parte do número. E quem é a parte literal do nosso termo 2C? Agora é a letra C, correto? E por fim, desse primeiro exemplo, nós temos o menos 3A. Quem é o coeficiente numérico do nosso menos 3A? Olha só, agora nós temos que observar que o número 3, que é o coeficiente numérico, está acompanhado do sinal de negativo aqui na frente. Portanto, o nosso coeficiente numérico pode ser negativo. E nesse caso ele é menos 3A, ok? E quem é, portanto, a nossa parte literal do nosso terceiro termo? É a letra A, correto? Então, expressão numérica é tudo aquilo que tem números, letras e operações. Entre as operações nós temos os termos e cada um dos termos tem o coeficiente numérico, que é o número, e a parte literal, que é a letra que acompanha esse número. Beleza? Já mostro mais uns exemplos para vocês. Agora, nós temos aqui o exemplo de letra B. O exemplo de letra B, nós temos uma expressão numérica, correto? Olha só, tem números, né? Tem o 5 e o 2. Tem letra, que é o N, e também tem uma operação, que é o mais. Nós temos, então, uma expressão algébrica. 5 mais 2N é uma expressão algébrica. E agora nós vamos subdividi-la. Pessoal, quantos termos nós temos nessa expressão algébrica? Nessa expressão algébrica nós temos dois termos. Nós temos aqui o 5 e nós temos aqui o 2N. Lembrando que os termos são separados pelo sinal de mais ou de menos. Se nós temos aqui o sinal de mais, então nós temos a separação de dois termos. Temos o termo 5 e o termo 2N. Vamos lá. O primeiro termo, que nós chamamos aqui de 5, ele também tem um coeficiente numérico. Olha só, coeficiente numérico. E ele também tem uma parte literal, correto? Parte literal. Aí você deve estar pensando assim, professor, mas como ele tem uma parte literal, se a parte literal é a letra e ele não tem letra? Exatamente. Olha só, o 5, ele tem coeficiente numérico, é o próprio 5. Mas ele não tem parte literal, porque não tem letra acompanhando ele. Portanto, a parte literal dele é não existe. Beleza? A parte literal dele, então, é não existe. Ah, professor, então um termo pode ser formado apenas por letra ou apenas por número? Sim, com certeza. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no nosso segundo termo. O nosso segundo termo, nós temos o 2N. O 2N tem coeficiente numérico? Sim. Quem é o coeficiente numérico do nosso 2N? Obviamente é o número 2, correto? E quem é então a parte literal deste nosso 2N?
A parte literal é composta pela letra, e nesse caso tem uma letra acompanhando o número, que é a letra N. Então a parte literal é N. O coeficiente numérico é o 2 e, portanto, o termo é 2N. Correto? Eu já venho para trazer o exemplo C para vocês. Agora nós temos aqui o exemplo de letra C. Nós temos A menos 2 mais 4y. Veja que novamente temos uma expressão algébrica. Tem letras A e Y, tem números 4 e menos 2 e também tem operações. Tem a subtração e tem também a adição aqui, beleza? Os termos, como eu disse, são divididos pelo sinal de mais ou de menos. Como nós temos aqui dois sinais, o menos e o mais, nós temos então 3 partes. Cada parte dessa é chamada de termo. Temos o termo A, temos o termo 2 e temos o termo 4y. Perfeito? Vamos lá então. Nosso primeiro termo é o A. Nosso segundo termo é o menos 2. E o nosso terceiro termo é o 4y, ok? Quem é o coeficiente numérico do nosso primeiro termo? O nosso primeiro termo é A. O coeficiente numérico, como eu disse anteriormente, é a parte dos números desse termo. E o A, ele tem algum número aqui? Professor, não tem. Eu estou olhando direitinho e não tem. Exatamente, não tem. Porém, tem sempre um número que acompanha a letra, que é o número 1. Quando a letra não tem nenhum número acompanhando ela aqui na frente, existe um número escondido aqui, que é o número 1. Quando a gente fala A, é a mesma coisa que estivéssemos falando 1A, correto? Olha só, quando a gente fala 4y, são 4 Ys. 1, 2, 3, 4 Ys. E quando a gente fala A, é como se a gente estivesse falando 1A. Então, lembrem-se sempre disso, pessoal. Toda vez que aparece uma expressão algébrica desse tipo aqui, onde uma das letras não está acompanhada de um número aqui na frente, esse número será o número 1. Portanto, o coeficiente numérico do nosso termo A é o número 1, que apesar de não estar aparecendo aqui, ele está escondidinho aqui na frente, ok? E quem é a nossa parte literal? A nossa parte literal é o nosso termo, né, de A, é a letra A, obviamente, correto? Mais uma vez, quem é o coeficiente numérico do nosso menos 2, do nosso termo menos 2? Coeficiente numérico é a parte dos números. E o termo menos 2 só tem número. O termo, então, é menos 2. Correto? O coeficiente numérico é menos 2. E a parte literal, ela é acompanhada da letra, né? A letra que está junto com o número é chamada de parte literal. Tem alguma parte literal aqui no menos 2? Não. Então, a resposta aqui, como no exemplo anterior, é não existe. Beleza? E, finalmente, o nosso terceiro termo, 4y. Quem é o coeficiente numérico do nosso 4y? O coeficiente numérico é a parte do número. E a parte do número no 4y é o número 4, correto? Já a parte literal trata-se da letra que acompanha esse número. E a letra que acompanha esse número é a letra Y, correto? Então, aqui, ó, nessa expressão algébrica, nós temos exemplos de 3 termos diferentes. Um desses termos é só a letra, e quando é só a letra, nós temos sim um coeficiente numérico, que é o número 1, que vai estar sempre escondido aqui. Temos a parte literal, que vai ser a própria letra. Quando nós temos apenas o número, nós temos apenas o coeficiente numérico. A parte literal não existe, porque não tem letra aqui e não existe possibilidade de ter uma letra escondida aqui.
A única coisa que tem escondido é o número na frente de uma letra sozinha. Agora, uma letra atrás de um número sozinho não existe. E nós temos aqui o nosso terceiro termo, que esse sim, ele é completo, né? 4y, ele é composto tanto de um coeficiente numérico, que é o 4, como também de uma parte literal, que é o y. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira parte aí da nossa aula, falando a respeito das expressões algébricas e da separação delas em termos, tá? Em termos, e depois também aqui separando em coeficiente numérico e parte literal. Então, expressão algébrica precisa ter letra, precisa ter número, precisa ter operação. Entre essas operações, nós temos os termos, e cada um desses termos é composto de um coeficiente numérico e de uma parte literal. Beleza? Daqui a pouco eu posto para vocês a parte 2 do nosso vídeo. Abraço!